Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu já quero começar perguntando: você fala algum outro idioma? Ou dependendo, gostaria de aprender algum? Todo mundo sabe que falar um outro idioma, aprender um outro idioma, te traz muitos benefícios. Seja na área profissional, você pode ter um salário melhor, pode trabalhar para uma empresa de fora, uma multinacional. Você pode assistir filmes, séries, coisas do tipo no original, sem legenda, isso é algo bem legal. Pode aprender coisas da outra cultura, da cultura do idioma que você aprendeu e tal. Você saberia então responder quais os benefícios que o cérebro, fisicamente falando, tem quando você aprende um outro idioma? É isso que queremos falar no vídeo de hoje. Basicamente, quais os benefícios que, se você aprender um outro idioma, o seu cérebro terá. Assim como quando você vai para a academia, faz exercícios, o seu corpo tem essa capacidade de crescer, de se alargar, de ficar mais forte. O nosso cérebro também pode mudar de várias maneiras. Isso é bem legal, e eu falo fisicamente mesmo. O cérebro tem uma capacidade de crescer, se expandir e de formar novas conexões entre neurônios e reorganizá-los. E o contrário também é possível. Se você para de fazer academia, todo aquele músculo que você ganhou começa a sumir, Isso é algo natural. Não tem como você fazer academia e ficar forte para sempre. Com o cérebro é a mesma coisa. Se você deixa o cérebro viver de uma forma passiva e muito estressado, ocorrem mudanças negativas, e começa a ter a morte de neurônios. Felizmente, quando você aprende uma nova habilidade, isso te traz mudanças positivas para o cérebro. E eu falo qualquer nova habilidade que seja. Chamamos isso de plasticidade neuronal. E nesse vídeo vamos falar sobre como o seu cérebro muda quando você aprende um outro idioma. Cada nova habilidade que aprendemos molda o nosso cérebro. Como eu falei, ele tem essa capacidade de se expandir. A olho nu, logicamente você não consegue perceber a diferença de um cérebro de um jogador de futebol e de um músico. Mas com técnicas de ressonância magnética e eletroencefalograma, poderíamos perceber essa diferença. Graças ao fato do nosso cérebro se mudar da maneira como funciona e processar informações, algumas pessoas cegas conseguem, inclusive, desenvolver ecolocalização. Sim, exatamente como o dos morcegos. Elas aprendem a se mover e perceber o ambiente a partir do eco. Basicamente, para alcançar isso, o cérebro usa o córtex visual para desenvolver essa nova habilidade. Qualquer pessoa pode modificar o seu cérebro sem perceber. Um estudo feito em Londres mostrou que motoristas de táxis têm um hipocampo maior. O hipocampo mais desenvolvido fornece a eles uma excelente inteligência espacial e permite criar mapas mentais mais precisos. Por tanta prática e vivência daquelas rotas, das ruas, esses mapas passam a ser facilmente desenvolvidos na mente deles. A parte legal é que você não precisa de muito tempo para o cérebro ter mudanças, apresentar essas mudanças. Em um outro estudo, um grupo de pessoas foi ensinado a fazer malabarismo. E após 7 dias de treinamento, foi observado um aumento da matéria cinzenta em uma área que nos ajuda a perceber o movimento. Ou seja, basicamente 7 dias praticando uma nova habilidade, já foi possível perceber que o cérebro mudou. Mas logicamente, se você parar de fazer, o cérebro simplesmente volta ao seu estado anterior. Aprender um novo idioma também molda o nosso cérebro. Quando o cérebro de Emil Krebs, um poliglota que falava extraordinariamente 65 idiomas e tinha conhecimento em mais de 100, foi estudado, o resultado desse estudo mostrou que a disposição dos neurônios da área que nos permite falar era diferente das pessoas normais que falavam apenas um idioma. A boa notícia é que você não precisa falar um monte de idiomas para ter essa mudança. Apenas só aprendendo mais um, isso já traz uma grande transformação no seu cérebro. Antigamente, as pessoas achavam que ensinar 2 idiomas para o bebê iria deixar ele confuso e poderia prejudicar o desenvolvimento cognitivo e fala. Mas a verdade é que é bem o contrário. A impressão que ficava era que a criança iria misturar tudo e ao invés de aprender 2 idiomas, ela poderia nem aprender um direito. Mas a real é que para uma criança de menos de 4 anos aprender 2 idiomas ao mesmo tempo é bem fácil, porque elas desenvolvem o mesmo conceito para ambos os idiomas. Ou seja, na mente delas, elas têm que fazer exatamente a mesma coisa para dizer mesa e table. E esses bebês que já aprendem 2 idiomas ao mesmo tempo, eles têm uma maior capacidade de atenção, melhores habilidades de análise e organização do que as crianças monolíngues que falam apenas um idioma.
À medida que essas crianças crescem, tendem a entender mais facilmente as intenções e emoções das pessoas. Crianças que aprendem um segundo idioma entre as idades de 4 e 12 anos criam um conceito para cada idioma. Para dizer mesa, eles têm que criar um novo conceito. E mesmo criando um novo conceito para cada palavra, essas crianças são mais habilidosas em analisar padrões abstratos e têm um desempenho acadêmico bem melhor do que as monolíngues. Por outro lado, se você aprende um idioma um pouco depois, um pouco mais tarde, o seu cérebro filtra o segundo idioma através do primeiro. Então, basicamente, você vai pensar na palavra, você vai traduzir na mente e aí sim você vai saber qual que é. Então, você percebe a diferença? Uma criança cria dois conceitos. Já uma pessoa que aprende um pouco depois, um pouco mais tarde, ele basicamente cria um link entre a palavra que está em português com a palavra que ele está aprendendo. Então, sempre que ele quiser usar essa palavra no segundo idioma, ele vai pensar na palavra no primeiro idioma. Então, isso é algo que uma criança não faria. Aprender um segundo idioma, já na fase adulta, traz vários benefícios. Não é porque você não aprendeu quando era criança que você não pode aprender agora. Vários estudos descobriram que se você fizer 1 ano de aula em outro idioma, já é possível observar um espessamento do córtex em áreas específicas, assim como no hipocampo, como eu já tinha falado antes. E esses mesmos estudos observaram algumas transformações na matéria branca, que é o que ajuda a transmitir mensagens no cérebro. Essas modificações melhoram a memória de trabalho e o tempo de atenção. Mais importante ainda, pode adiar o Alzheimer e a demência por até 5 anos. Ao envelhecermos, a densidade do córtex diminui. Então, se você aprende um outro idioma, você pode ajudar a combater esse efeito, né, de diminuição, espessando o seu cérebro. Falar um outro idioma envolve diferentes áreas do cérebro. Portanto, os benefícios que traz não estão apenas associados ao processamento de linguagem. Em geral, ajuda na resolução de problemas, atenção e também na capacidade de alternar tarefas, né, e de uma tarefa para outra sem perder o foco, por exemplo. Acho que os benefícios que aprender um idioma traz são tantos que não tem como uma pessoa não querer aprender um outro idioma. Você pode ter benefícios sociais, culturais, profissionais e até mesmo na área da saúde. Então, são vários benefícios. Falar 2 ou mais idiomas fará com que o seu cérebro seja bem mais ativo e saudável. Então, é isso, sem mais desculpas. Falar sobre idiomas é algo que eu gosto bastante, eu falo alguns idiomas e eu gostaria de trazer mais vídeos sobre esse tema. Então eu gostaria de saber o que vocês acham sobre essa temática, se vocês estão estudando algum idioma, querem aprender algum e se vídeos desse tipo faz sentido para vocês, se faz sentido para o canal. Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo. Fui!